Os impactos cósmicos na Terra. A ameaça escondida. Você sabia que a Terra já foi atingida por objetos gigantes vindos do espaço? E que esses impactos mudaram o curso da história do nosso planeta, alterando até mesmo as condições para a vida? Hoje, vamos explorar os cometas e o impacto que eles podem ter na Terra. Vamos entender o que são cometas, como eles se formam, e principalmente, quais foram e podem ser as consequências de uma colisão com o nosso planeta. Fique com a gente até o final para descobrir curiosidades surpreendentes e descobertas científicas sobre os cometas. O que são os cometas? Para entendermos o impacto dos cometas na Terra, primeiro precisamos entender o que são esses misteriosos objetos espaciais. Cometas são corpos celestes que orbitam o Sol e são compostos principalmente de gelo, poeira e rochas. Eles são conhecidos por suas caudas brilhantes que se formam quando se aproximam do Sol. À medida que o calor solar evapora os gases e os materiais congelados de sua superfície, forma-se uma longa cauda que pode se estender por milhões de quilômetros. Esses objetos viajam a velocidades incrivelmente rápidas e podem vir de regiões muito distantes do Sistema Solar, como a nuvem de Oort, uma enorme reserva de cometas localizada além da órbita de Netuno. Alguns cometas têm órbitas elípticas que os trazem para perto do Sol, e esses são os que podem eventualmente colidir com planetas. Ao longo da história, os cometas sempre foram vistos com fascínio e até medo. Em civilizações antigas, eles eram frequentemente associados a presságios de desastres ou eventos importantes. Mas na ciência moderna, entendemos que os cometas são mais do que meros mensageiros cósmicos. Eles são verdadeiros viajantes interplanetários que podem carregar consigo tanto a chave para entender o início do Sistema Solar quanto uma ameaça potencial ao nosso planeta. Como os cometas se formam? Os cometas são formados nas regiões mais frias e distantes do Sistema Solar, onde materiais como gelo e poeira podem se condensar e se aglutinar. Acredita-se que os cometas sejam restos da formação do próprio Sistema Solar, há cerca de 4,6 bilhões de anos. Isso significa que eles são relíquias praticamente intocadas do material primordial que deu origem ao Sol, aos planetas e a tudo que existe ao nosso redor. Esses corpos celestes são compostos principalmente de água congelada, dióxido de carbono, amônia e metano, misturados com poeira cósmica e outros compostos orgânicos. Alguns cientistas acreditam que os cometas podem ter desempenhado um papel importante na entrega de água e compostos orgânicos à Terra primitiva, ajudando a criar as condições necessárias para o surgimento da vida. Os cometas podem permanecer em suas órbitas distantes por bilhões de anos, mas ocasionalmente, a gravidade de planetas gigantes como Júpiter pode desviá-los de suas trajetórias originais e lançá-los em direção ao Sistema Solar interno, onde eles podem cruzar com a órbita da Terra. Impactos de cometas na Terra, história e consequências. Ao longo da história da Terra, houve vários eventos de impacto causados por objetos espaciais, e alguns desses eventos foram causados por cometas. Um dos impactos mais famosos e estudados é o que ocorreu há cerca de 65 milhões de anos, quando um objeto massivo atingiu a Terra na região da atual península de Yucatán, no México, criando a cratera de Chicxulub. Esse evento está fortemente associado à extinção dos dinossauros, que foram os dominantes do planeta por milhões de anos. O objeto que atingiu a Terra poderia ter sido um asteroide ou um cometa, e a energia liberada no impacto foi equivalente a bilhões de bombas atômicas. Isso causou incêndios globais, tsunamis gigantescos e uma nuvem de poeira que bloqueou a luz do Sol por meses, talvez anos. Sem luz solar, as plantas morreram, o que afetou toda a cadeia alimentar, levando à extinção em massa de cerca de 75% de todas as espécies vivas na Terra. Esse é apenas um exemplo do poder devastador de um impacto cósmico. Embora asteroides sejam mais frequentemente responsáveis por colisões com a Terra, os cometas também representam uma ameaça significativa. Por serem compostos em grande parte de gelo, eles podem ser mais difíceis de detectar do que os asteroides, o que os torna ainda mais perigosos, já que suas órbitas podem ser mais imprevisíveis. Outro impacto de cometa que pode ter ocorrido na Terra é o evento de Tunguska, em 1908, na Sibéria. Embora a causa exata do evento ainda seja debatida,
Muitos cientistas acreditam que um cometa ou fragmento de cometa explodiu na atmosfera da Terra, criando uma explosão que devastou uma área de cerca de 2.000 km² de floresta. A explosão foi tão poderosa que foi sentida a centenas de quilômetros de distância. Cometas e a origem da vida. Embora os impactos de cometas sejam devastadores, eles também podem ter desempenhado um papel crucial na origem da vida na Terra. Alguns cientistas acreditam que os cometas podem ter trazido água e compostos orgânicos complexos ao nosso planeta durante os primeiros estágios de sua formação. Os cometas, ao colidirem com a Terra primitiva, poderiam ter depositado grandes quantidades de água, contribuindo para a formação dos oceanos. Além disso, compostos orgânicos encontrados em cometas, como aminoácidos e outras moléculas precursoras da vida, podem ter sido essenciais para o surgimento das primeiras formas de vida no planeta. Essa teoria é conhecida como panspermia, que sugere que a vida, ou pelo menos os blocos de construção da vida, poderiam ter sido transportados por cometas e asteroides espalhados por diferentes partes do universo. Assim, o impacto de cometas não seria apenas uma ameaça para a Terra, mas também um possível meio pelo qual a vida começou em nosso planeta e, quem sabe, em outros mundos. A ameaça atual: existe o risco de um novo impacto? A pergunta que todos querem saber: existe o risco de um cometa atingir a Terra no futuro próximo? A resposta é sim, mas a probabilidade de um grande impacto nos próximos séculos é baixa. No entanto, isso não significa que podemos relaxar. Existem milhares de cometas e asteroides em nosso sistema solar que têm o potencial de cruzar a órbita da Terra. A NASA e outras agências espaciais ao redor do mundo monitoram constantemente esses objetos, criando sistemas de alerta precoce para detectar possíveis colisões com antecedência suficiente para tomar medidas. Um cometa em particular que chamou a atenção da ciência foi o cometa Swift-Tutle, que tem um diâmetro de cerca de 26 quilômetros. Ele orbita o Sol a cada 133 anos, embora não esteja em rota de colisão com a Terra, é monitorado de perto. A próxima vez que ele se aproximará de nosso planeta será em 2126, mas os cálculos atuais indicam que ele passará a uma distância segura. Mesmo que o risco de um grande impacto seja pequeno, cientistas e engenheiros estão trabalhando em possíveis soluções para desviar ou destruir cometas e asteroides perigosos antes que eles possam causar danos catastróficos. Tecnologias como sondas de impacto e explosões nucleares são algumas das propostas em estudo. Como proteger a Terra de impactos futuros? Felizmente, a ciência não está apenas observando os céus. Várias iniciativas estão sendo desenvolvidas para proteger a Terra de um possível impacto de cometas ou asteroides. A NASA, por exemplo, lançou em 2021 a missão DART, Double Asteroid Redirection Test, que testará a capacidade de desviar asteroides colidindo uma sonda com um pequeno asteroide. Se essa tecnologia se mostrar eficaz, pode ser usada para desviar a trajetória de um cometa em rota de colisão com a Terra. Outras propostas envolvem o uso de explosões nucleares perto de cometas ou asteroides, para alterar sua trajetória, ou o uso de lasers poderosos para vaporizar o objeto perigoso. Embora essas ideias ainda estejam em fase de testes, elas nos dão esperança de que, se detectarmos uma ameaça com antecedência suficiente, poderemos evitar uma catástrofe global. Cometas são, ao mesmo tempo, fascinantes e ameaçadores. Eles carregam em si a história do nosso sistema solar e podem ter sido responsáveis pela origem da vida na Terra, mas também representam uma ameaça catastrófica, caso um grande cometa entre em rota de colisão com o nosso planeta. A ciência continua avançando para entender melhor esses misteriosos objetos e para proteger a Terra de possíveis impactos futuros. Embora o risco seja pequeno, é sempre bom estar preparado. E aí? O que você acha sobre o impacto dos cometas na Terra? Se você gostou desse tema e quer ver mais vídeos como esse, não esqueça de curtir,
compartilhar e se inscrever no canal. Nos vemos no próximo vídeo, onde continuaremos a explorar os mistérios do universo e as tecnologias que moldam nosso futuro.